por hoje. Você está feliz? Pergunta para o seu irmão do seu lado se ele está feliz. Você está feliz hoje? Hein? Se ele olhou com aquela cara de não sei o que você está perguntando, tentando disfarçar, você fala, filho, Jesus é tua alegria. Viva nele. Amém e amém. Se alguém precisa de... we have a translation, actually. If someone needs, we have a ministry going on with full power there. So if anyone needs the receiver for the translation, we can provide to you. Just lift up your hand and we can give to you. Amen. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Rapidamente, abra sua Bíblia, porque hoje eu tenho convicção, mais uma vez, que Deus tem algo muito especial para você. Deus tem algo, talvez, surpreendente para a tua vida. E aqueles que querem ouvir a Deus hoje, falem, eu quero. Eu quero. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós, com o Ministério de Jovens, estamos numa empreitada de leitura do Evangelho de Lucas. Quantos são jovens aqui estão lendo o Evangelho de Lucas? Amém. Glória a Deus. Amém. Um capítulo por dia, pelo menos. No mínimo. E se você começou desde o retiro, eu espero que você já tenha passado esse capítulo e saiba muito bem do que a gente está falando. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz o seguinte. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas por que és tu que está falando isso? Eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Versículo 10, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche teus olhos abaixo da sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra que é verdade. Pai, obrigado, Senhor amado, porque o Senhor, Deus, conhece todas as coisas. Eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor, nessa noite. Que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, amado, e que esta palavra seja ministrada. Seja, Deus amado, para o coração de cada um. Deus, que tenhamos corações aqui, prontos a receber a Tua doce palavra. Aqueles que nos assistem online. Jesus, eu peço a Ti que o Senhor esteja da mesma forma. Pai amado, falando com esse coração, Deus, que está esperando ouvir a Tua voz. E que o Senhor, Deus, através da internet, possa falar o coração, possa, Deus, curar aquele que ouve também, em nome de Jesus. Amém? E amém. Pessoal, tem algumas coisas que eu quero rapidamente compartilhar com vocês sobre esse texto. Por quê? Por quê, pastor? Já são 8h05. E eu tenho alvo de acabar esse culto até 8h45. Quantos concordam? Digo amém? Amém. Você é pregado 2 horas, como é que faz, né? Não, pastor, a gente está ouvindo, né? Brincadeira. Mas, pessoal, o texto nos dá uma cena, uma picture muito interessante. Por quê? Porque simplesmente o texto nos diz uma coisa, certo dia, que quer dizer um dia qualquer. Não era um dia especial, não era um dia marcado, mas qualquer dia.
Jesus estava no meio, perto de um lago, e ele chega comprimido pela multidão. A dessa altura, Jesus já tinha começado o ministério. A essa altura, as pessoas já estavam o quê? Seguindo o mestre. Elas já estavam querendo ouvir as palavras de sabedoria de Jesus. Elas já estavam começando boca a boca. Quanto sabe que boca a boca funciona? Quanto sabe? Né? Boca a boca é uma notícia. Tinha uma pessoa, olha, você sabe o que está acontecendo lá em Nazaré? Tem um cara lá, ele bota a mão e cura. Olha, aquele palavra, eles dizem que desde os 12 anos ele já estava na sinagoga, ensinando muita sabedoria. Esse Jesus, quem é esse cara? Não, mas eu preciso encontrar ele. Um pouco a boca, na época não tinha internet, só para você deixar bem claro, tá? Não tinha text message, não tinha Facebook e não tinha Twitter para a gente se comunicar. Começo do ministério, a Bíblia diz que havia uma multidão já prensando Jesus, querendo ouvir as palavras do mestre. Jesus vê 2 barcos, e ele chega ali aos pescadores que estavam ali, lavando as redes por quê? Porque era de costume eles passarem a madrugada inteira, o quê? Pescando. Por que a madrugada? Porque era o período onde estava o quê? Mais silêncio. Eles pescavam ali, e o texto diz que eles passaram a noite inteira e já era de manhã, e eles estavam lavando as redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e ele pediu que afastasse um pouquinho da praia. E a primeira coisa que eu quero que você preste muita atenção nesse texto é que ele diz assim: então sentou-se e do barco ensinava um pouco. Sabe o que a gente faz aqui na congregação? A gente ouve o que? A palavra de Deus. Porque ela é a única poderosa e eficaz para curar a nossa vida. Porque ela é a única poderosa e eficaz para saber o que está passando no teu coração hoje. Porque a palavra de Deus, Cristo, o verbo que se fez carne, ele é o único que ele é capaz de sondar no mais íntimo do meu interior as minhas mais profundas necessidades. Não é algo humano, não é algo que o pastor André pode fazer, a pastora Renata pode fazer, não é algo que nenhum missionário pode fazer, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum padre pode fazer, mas somente o Espírito Santo de Deus e através da palavra que é viva e eficaz. Por isso é que nós abrimos o texto bíblico e começamos a falar sobre ele. Por quê? Jesus, todo o ministério, eu já falei isso aqui antes, Jesus no ministério inteiro dele, ele fala assim, olha, ele fazia milagres, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, mas isso eram sinais, apenas sinais, para que o reino dos céus fosse o quê? Pregado. Jesus nunca veio dar uma mensagem para esse mundo, para vivermos neste mundo apenas. Mas, pelo contrário, ele veio anunciar um reino eterno, um reino dos céus. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele pega o barco, ele vai à beira daquele lago e ele começa o quê? Continua a ensinar a palavra. Primeira lição que eu tiro para mim, eu quero tirar para você, é que você nunca deixe de aprender sobre a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Está escuridão, filho? Está meio blackout, não sabe o que fazer? Abre a palavra. Ouça de Deus. Porque às vezes a gente se reúne e tal, mas em casa não tem a capacidade de pegar um evangelho e abrir e ler. Não tem o costume de se alimentar. Daí fica angustiado, fica deprimido, faz bobagem, bate a cara na cabeça. E daí? Por quê? Porque está faltando consistência. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Ele é o verbo que se fez carne. O verbo é a palavra. E quando a gente lê essa palavra, quando a gente se alimenta dessa palavra, sabe o que acontece, meu irmão? Quando bate as dificuldades da vida, eu tenho palavra de Deus dentro de mim. Amém. E eu posso enfrentar situações com outro prisma que não é o meu. Porque o meu prisma, eu vou te dizer, é muito pessimista. Porque eu sou limitado, porque eu só enxergo ali, eu não enxergo lá. Porque eu não tenho capacidade nem de mudar o meu próprio coração. E nem você tem. Mas quando a gente está focado na palavra de Deus,
as coisas mudam. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte. Obrigado. Mulher virtuosa, quem encontrará? Fica bonito. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Você crê em Jesus? Quantos creem? Digam amém. Amém. Então ele está falando para você hoje, nessa noite. Se vocês permanecerem firmes na minha... Fale palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Jesus falando, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Jesus está falando para aqueles que creem. Irmão, você está aqui, eu acredito que você crê no Mestre. Se você está aqui, eu acredito que você crê em Jesus, o Filho de Deus. Mas ele diz assim, olha, não adianta crer somente. Você tem que permanecer na palavra. Por quê? Se você permanecer firme na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não há como ser discípulo de Jesus sem permanecer na palavra. Não há como ser discípulo de Jesus simplesmente vivendo a vida do jeito que ela te leva. Não adianta você querer ser discípulo de Jesus andando com a onda da galera, ou andando numa corrente da cultura. Quem é discípulo de Jesus, eu vou te falar, anda nas palavras do Mestre, porque ele diz. E conheceram a verdade, porque a palavra do Senhor nos revela verdades tão profundas que nem eu e nem você somos capazes de saber. Por isso Jesus pega o barquinho, ele vai à beira do lago e ele começa a ensinar a palavra. Nunca deixe de ler a palavra, de escutar a palavra. Nunca deixe de beber da fonte, que é o Senhor Jesus. Eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 4 do texto, voltando lá para Lucas. Tendo acabado de falar, olha que interessante. Jesus ensinou, lançou a palavra, lançou o ensinamento. Acabou de ensinar, ele olha para o Simão, que é o apóstolo Pedro, né, o nome dele era Simão, e ele fala, vá para onde as águas são mais profundas. E a todos lancem a rede para a pesca. Versículo 5, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos, fale nada. Mas não fale nada. Mas por que o senhor está falando? Eu vou lançar minha rede. Deixa eu contextualizar para você. Fiquei naquele mall o dia inteiro e não vendi nada. Eu passei em 10 lojas procurando emprego, Senhor. Bati em tudo quanto é porta e eu não consegui nada. Eu já tentei todas as alternativas possíveis do meu trabalho. Eu sou um profissional nisso. Eu fui aqui, eu fui lá. Eu andei, desgastei-me, suei. E eu não consegui? Quantas vezes a gente não está assim? Hã? Quantas vezes a gente não se esforçou nas nossas forças, talvez até numa atividade, como era o caso de Simão, ele era profissional da pesca, pessoal. Ele não era o Zé Mané, o pastor André, que vou pescar. Se eu for pescar, eu não sei nem botar a minhoca no anzol. Eu não sei nem como é que joga o negócio da vara. E aqui é rede, né? Tem técnica para lançar a rede. Simão era profissional na área. Ele sabia do que ele estava fazendo, ele sabia as marés, ele sabia o tempo. E o texto diz que ele ficou a noite inteira pescando, lavando as redes de manhã. E como é que eu me aplico nisso? Existe uma grande diferença, segunda lição para essa noite. Existe uma grande diferença entre eu fazer as minhas coisas sozinho e eu fazer as minhas coisas com o Senhor Jesus. Há uma diferença drástica entre eu pegar o meu barquinho e eu vou lançar rede. Vou ficar 24 horas lançando rede. E na minha própria força, muitas vezes, eu chego de manhã e eu não pesquei nada. E daí de manhã eu estou lavando minhas redes frustrado. Você acha que Pedro estava feliz, irmão, que não pescou nada no dia inteiro? Hã? Imagina a cara de Pedro. Frustração dele.
O business dele era pescaria, meu irmão. Ele não estava aqui tendo que a gente lê os textos, a gente acha que ele está dando diversão, né? Ah, foi tirar férias em Jerusalém, e daí ele foi lá pescar durante a noite, vida boa, e encontrou Jesus. Não. Ele estava trabalhando num trabalho regular, porque o texto fala num dia qualquer, num dia como outro qualquer, num dia de semana, numa terça-feira. Se ama, né? Quantos amam terça-feira aqui? Nossa, irmão, quantos amam sábado? Sorriso mesmo. Sábado. Até soa bem, pastor. Domingo, então, Mas não era sábado nem domingo, irmão. Uma segundona, assim, daquela brava mesmo. Não querendo lembrar você que é segunda-feira, mas... Mas Jesus tem duas propostas para mim e para você hoje. Uma é você pegar o teu barco e você ir para a madrugada inteira e tentar pescar a noite inteira sem ele no barco. E às vezes é possível, irmão. Você pode ser novo nascido, você pode estar com Cristo, você pode ser salvo, perdoado, não há nada sobre a tua vida, e muitas vezes a gente pega nosso barquinho, a nossa situação, o nosso business, o nosso carro, o nosso emprego, a nossa família, e a gente toma decisões, a gente começa a fazer as coisas pelas nossas próprias forças. E esquecemos que temos um Deus poderoso. E esquecemos que antes de qualquer coisa, nós temos que consultar Ele. Às vezes a gente sai para trabalhar de manhã no nosso trabalho ordinário no sentido de comum, no trabalho de todo dia. A gente não para antes, Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa meu patrão. Jesus, abençoa o meu dia. Pai, aonde eu colocar minhas mãos, os meus pés, Pai, que seja o Senhor na minha frente. Irmão, se você não faz isso, eu quero te encorajar. Convida Jesus para entrar no teu barco de amanhã. Convida Jesus. Falei, Senhor, eu vou começar, eu fiz isso todo dia, eu sou profissional nisso. Mas eu quero, Deus, que o Senhor seja na minha frente. Porque às vezes a gente se fia muito na nossa própria capacidade intelectual, profissional, de condições. E a gente esquece que se não o Senhor edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Salmo 127. Se não o Senhor guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão é para você. Olha o que o texto fala, olha lá, Salmo 127. Olha que interessante, irmão. Isso aqui é forte. É para a tua vida hoje. É palavra dos céus para você. Salmo 127. Verdades absolutas do Pai, diretamente para a tua vida hoje. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construir. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Aleluia! E não é para ficar meio dormindo até as 11. É para levantar cedo. Mas o texto está falando que não adianta eu, pelas minhas próprias forças, levantar cedo, dormir tarde, levantar cedo, dormir tarde, pegar 2, 3, 4, 5 trabalhos. Se não é o Senhor que edifica o meu trabalho, se não é o Senhor que faz os meus negócios, se a minha vida não está completamente debaixo da mão poderosa de Deus. Eu posso fazer o que eu quiser, meu irmão. Eu posso ficar de manhã até de noite, gastar o meu fosfato. Não adianta. Pedro pescou a noite inteira. Jesus fala, Pedro, vai aqui, lança a rede. Pedro pega e lança a rede porque era o mestre Jesus. O famoso Jesus. Aquele que tinha palavras de vida. Aquele que olhava no fundo do coração e sabia o mais profundo dos profundos dos profundos. Aquele que te conhece também. É aquele que está aqui hoje à noite. É aquele que move na tua vida. Ele fala, Pedro, lança a rede de volta. Essa é a terceira lição dessa noite. Não basta saber quem é Jesus e Deus. Não basta saber isso. Porque o texto fala que Pedro lançou as redes, e daí quando ele começou a recolher, o que o texto diz? Começou a sair o quê? Peixe. Ele não falou porco.
Falou muito peixe, porque o texto, ele é claro, ele fala assim, olha, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Irmãos, o peixe foi tanto que a rede não tinha mais capacidade. Não tinha mais capacidade, porque era muita força, muito peso. Era além, era abundante, era algo fora do comum. Era algo que ele não dava conta. Ele não dava conta. Entendam, pessoal. Era Pedro, profissional da pesca, que tinha o acampamento, o quê? Profissional, sim ou não? Sim. O texto está dizendo para mim e para você que quando Jesus está no barco, algo diferente acontece. E nesse caso, as redes que eles tinham, que eram profissionais, não foram capazes de suportar o mover de Deus. E depois disso, acontece algo inusitado. Versículo 8 de Lucas, capítulo 5. Versículo 7, vai ver, fala assim, assim fizeram sinais de seus companheiros do outro barco, em outras palavras. Começou a dar tanto peixe, que ele falou, pessoal, vem ajudar! Vem ajudar! Senão o barco vai afundar. Já falei isso antes, os mais velhos que me perdoam. Mas imagine Deus mandar tanto dinheiro na tua conta, ao ponto do banco dizer assim, cara, eu não posso, não deu nada para depositar mais, tem muito. É muito dinheiro. É uma comparação grotesca, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Pedro estava num barco com uma capacidade, foi tanto peixe que a capacidade não dava mais. Chama outros, chama sócio, chama parceiro, vamos fazer um negócio aqui para começar a administrar essa bênção, porque é muita bênção quando eu estou com Jesus no barco, quando ele me dirige, ele manda lançar as redes. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele disse, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Não basta saber quem é Jesus e não basta saber quem é Deus, irmãos. Não basta, pastor? Não. Não basta saber só quem é Jesus e quem é Deus. Eu tenho que reconhecer quem eu sou. E muitas vezes o grande problema está aí. Porque eu reconheço Jesus, eu reconheço Deus. Se eu perguntar nessa congregação online, você reconhece Jesus? Lógico. Você reconhece Deus? Obviamente. A pergunta não é se você reconhece Jesus e Deus, que é a primeira pergunta. Mas eu quero que você foque agora, eu quero saber se você se reconhece. Porque a Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus. E é aí que mora, pessoal, o grande perigo. Porque muitas vezes a gente esquece quem nós somos. Ou melhor, quem nós não somos. Quem nós não somos. Porque sem Jesus, sabe o que eu sou? Nada. Sem essa mesa que a gente repartiu agora, eu não sou nada. Sabe por que eu estou pregando aqui na frente? Ah, pastor, porque você fez teologia. Não. Ah, porque você tem 2 faculdades. Ele começa a dar o currículo, né? Disfarçadamente. 23 anos. Só estou aqui, irmão, pela graça de Deus. Porque eu e você estamos ali, ó, na dependência total da graça e do amor que nos constrange do Senhor Jesus. Quando Pedro olhou Jesus, irmão, e ele viu com quem ele estava lidando. Porque nesse momento, Pedro começa a falar, cara, isso não é possível. Cara, esse homem não pode ser homem. Esse homem é Deus. Porque até os peixes obedecem a ele.
Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Ele vem aqui, lança a rede aqui, e daqui a pouco começa a chover peixe que parece que o mar inteiro começou a entrar no meu barco. Eu não estou aguentando, é muito peixe. Percebe, pessoal? Pedro não estava com medo que Jesus abrisse outra companhia de pesca, acabasse com os peixes da lagoa e ele ficasse desempregado, fosse à falência. De maneira nenhuma. Pedro, ele enxergou ao lado de quem ele estava, e muitas vezes a gente esquece do lado de quem a gente lida, com quem a gente está falando. Jesus, ele é o Senhor e Salvador da humanidade. O Espírito Santo hoje que me regenera, que me consola, ele está vivendo em mim. E quando eu tenho essa consciência, essa visão, eu posso começar a olhar para a minha vida. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Hoje em dia, há muita resistência na cultura que a gente vive sobre a palavra arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É eu cruzar um sinal vermelho. Não aconteceu o acidente. E eu não me arrependi. Porque se tiver outro vermelho, eu vou passar de novo. O problema é que, eventualmente, você vai passar o sinal vermelho e vai acontecer o quê? Crash. E daí a consequência pode ser de um simples machucadinho à morte. E o pecado faz isso com a gente. O pecado cega o nosso entendimento para a gente achar que está tudo bem, que é tudo legal, a cultura está bacana. E eu te digo, meu irmão, todo dia olhe o teu coração. Todo dia olhe para a tua vida e fale, Senhor, eu sou um pobre pecador. Eu sou, Jesus amado, aquele que carece da tua graça, carece da tua presença no meu barquinho. Jesus, não foi o Senhor que edificava a minha vida? Pai, eu não consigo nem levantar de manhã. Às vezes a gente está sem pescar nada, irmão, mas não reconhece quem é Jesus e muito menos reconhece quem nós somos sem Ele. Jesus está falando para você hoje, olhe esse texto, olhe para a vida de Pedro, que ficou, o texto diz, ele ficou atônito, ele ficou desesperado. Ele olhou para aquela situação e ele prostrou-se aos pés de Jesus. Quantas vezes a gente não se ajoelha para orar? Qual foi a última vez que você já ajoelhou para orar? Qual foi a última vez que você chegou na presença de Deus e falou, Senhor, vou cantar ao Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor é o meu Deus. Eu creio que o Senhor é tudo para mim. E eu sei, o Senhor, eu não sou nada. Se não é a tua graça na minha vida, eu não sou ninguém. Por isso que eu venho na igreja todo mundo, não quero culto domingo. Não é porque eu sou pastor, não, irmão. Desde pequenininho. Meus pais estão todo domingo na igreja. Todo domingo se reunindo na congregação dos santos para adorar o Mestre Rei Jesus. Sabe por quê? É porque a igreja precisa. É porque eu preciso. Eu preciso ser lembrado quem eu não sou e quem Ele é. Eu preciso ser lembrado que Ele é tudo e eu não sou nada. Agora, o meu nada, com tudo dele, meu irmão, Jesus amado, dá para colher peixe que esvazia a lagoa, dá para fazer algo, maravilhas, dá para trazer multiplicação, dá para trazer cura, dá para trazer milagres. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é Deus em mim, em nós, através de nós, aleluia. Pedro ficou atônito, ele se prostrou na presença de Deus e falou assim, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E toda aquela congregação, todos aqueles pescadores ficaram perplexos, ficaram atônitos, ficaram indignados. Por que você acha que foi só Pedro que não pescou nada a noite inteira? Deus fez um milagre, todo mundo pescou a sua quantidade normal, e Pedro ficou, nem aquele cara que anda com o vinho em cima da cabeça. Mano, o cara sai para cá, não vem lá em cima. O sol e a chuva. Pedro estava lá a noite inteira, os peixes fugindo do barco, só para acontecer essa cena. Não! Tinha mais gente pescando naquela lagoa. Tinha sócio do Pedro lá. Tinha um pessoal que estava acostumado até aquela média. Como assim? Já trabalha em negócio e venda aqui. Levanta a mão. Quem lembra?
Fala a verdade, não é? Quando você trabalha no negócio de venda, ou qualquer coisa com dados, você tem uma média do mês, sim ou não? Sim. Não é? Sim. É uma média. E a média do Pedro, talvez naquela noite, foi assim, não, vamos pescar isso. Pelo mínimo, eu tenho experiência, eu sou profissional, no mínimo aí uns 10 quilos de peixe para. Não deu? Nada. Daí entra o mestre. Entra na parada, aquele que pode solucionar todo o problema. Entra na parada, aquele que nunca nos deixaria só. Entra em ação aquele que era, que é e que há de vir. Entra na cena aquele que antes da fundação do mundo já era. Aquele que botou essa lua em cima que você vê hoje. É ele que formou, aleluia. É ele que fez. É ele que botou você no ventre da tua mãe. Ele te formou. Antes mesmo de você nascer, disse, você é filha amada. Você tem valor. Apesar de ter nascido no mundo corrompido, eu vou me fazer carne, vou habitar entre vós, e o preço da humanidade vai ser pago pelo meu derramamento de sangue, aleluia. Pedro viu tudo isso naquela hora. Se prostrou na presença de Deus. Se arrependeu e reconheceu o pecador que ele era. E para finalizar, depois de toda essa cena, primeira coisa, só para a gente relembrar antes da gente ir para o final, primeira coisa que eu quero que a gente aprendeu hoje, que a nossa vida tem que ser inteiramente na... Vamos falar juntos? A nossa vida tem que ser inteiramente na... Segunda coisa, existe uma diferença drástica entre eu ter o meu barco sozinho e eu ter um barco com o Senhor Jesus. Nunca vá para a pescaria com o seu barco sozinho. Nunca. Terceira coisa, não basta saber quem é Jesus e Deus. Mas eu tenho que saber quem eu sou. Ou melhor, quem eu não sou, né? E a dependência tem que ser total de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fecha com chave de ouro esse texto. Versículo 9 em diante. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Era um homem de negócios. Mas Jesus olha para Simão, do jeito que ele olha para mim, do jeito que ele olha para você. Jesus que conhecia Simão. Jesus que sabia toda a situação. Jesus que era onisciente. Jesus que é onisciente, que é onipresente. E ele fala assim, não tem o quê? Medo. Talvez você chegou aqui nessa noite. E você chegou com alguns medos no seu coração. O medo da segunda-feira. O medo do vencimento do aluguel. O medo do contrato. O medo da imigração. O medo de olhar o pastor. Não, pastor. Mas Jesus olha para a gente e fala assim, olha, não tenha. Queria falar para você em nome de Jesus hoje, não tenha. Diz que o amor, ele lança fora todo medo. Não temas, eu sou contigo. Não deixe que o teu coração te desvie da presença de Deus. Jesus olha para Pedro e fala, não temas. Porque de agora em diante, você vai ser o pescador de Deus. Existem duas situações na nossa vida, o antes de Jesus e o depois de Jesus. O antes de Jesus entrar no barco e o depois de Jesus entrar no barco. Não temas. Não tema a situação de amanhã. Não tema. Não tema de enfrentar as situações. Não tema de achar que Deus esqueceu de você. Não tema achando que a solução, não há solução para a minha situação. Não tema achando que meu marido nunca vai mudar porque ele nasceu assim. Há 20 anos estou com ele assim, esse homem não muda. Essa mulher não muda. Não temas. Não temas achando que a tua vida não tem mais jeito. Sabe por quê?
Porque Pedro temeu aqui. E sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, não temas. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você não pode pescar a noite inteira, mesmo sendo profissional. Eu sei que você não tem essa capacidade, mas não temas, porque de agora em diante eu vou fazer você um pescador de homens. Jesus, ele muda o curso da nossa vida. Jesus muda o curso, mas para mudar o curso, eu preciso reconhecer quem ele é e quem eu não sou. Eu preciso me prostrar, me arrepender na presença de Deus. Falei, Senhor, eu não sou digno da tua presença, mas eu quero mais e mais e mais e mais do Senhor na minha vida. E Jesus olha para ele, quando a gente chega nesse ponto, irmão, Jesus olha para ele e fala assim, eles arrastaram os seus barcos da praia. Tudo isso aconteceu no mar. Essa cena, ele estava no mar. Essa conversa, Jesus ainda estava no barco. Eles ainda estavam administrando os peixes. E o texto diz que eles voltaram para a terra. Quantos estão com a Bíblia aberta, digam amém? Amém. Versículo 10, parte B. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Versículo 11. Eles então arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo. E o seguinte. Você já deixou tudo para seguir Jesus? Porque às vezes a gente quer seguir Jesus e levar o barquinho. Às vezes a gente quer seguir Jesus e levar a nossa vida velha junto. Às vezes a gente quer seguir Jesus e continuar com os mesmos hábitos de antes de Jesus. Não há um antes e um depois. Eu conheci Jesus. Às vezes a gente quer seguir a Jesus, ou a gente acha que quer seguir a Jesus, mas a gente não está disposto a abandonar todas as coisas que para trás ficam. E a gente está tentando seguir a Jesus e não consegue. Sabe por que não consegue? Porque a gente não está deixando tudo para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, meu irmão. Nosso lema dessa igreja, sou filho de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Eu sou livre do pecado. Quando são livres do pecado, diga amém. Amém. Não há condenação na minha vida, aleluia. Amém. Sabe o que é isso? É que não há nada e ninguém que possa trazer acusação. Mas mesmo eu sendo livre, mesmo eu não tendo acusação, eu preciso, na minha vida nesta terra, ter a posição de largar todas as coisas e dizer, Senhor, o Senhor é tudo para mim. All I need is you, Lord. Só o que eu preciso é o Senhor na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Qual milagre que talvez esteja precisando acontecer na tua vida para você largar tudo? Eu te digo, o maior milagre já aconteceu 2000 anos atrás. Foi o homem que mudou a história do antes e o depois. Foi aquele que um dia falou no teu coração e você não sabe como. Você levantou da cadeira e falou, eu aceito Jesus. Porque essas palavras são para mim. Foi o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa hora. Fechar os teus olhos e abaixar a sua cabeça. Eu não sei em qual fase da vida você está. Não sei se você está pescando pela manada, não sei se você está navegando sem Jesus no ar, apesar dele estar do lado, ali. Eu não sei se você está, talvez, só conhecendo Jesus, ouviu falar, mas não estava se tocando, de olhar para si mesmo e falar assim, eu sou pobre pecador.
Mas nessa noite eu queria que você fechasse os teus olhos. Jesus te convida hoje. Ele diz assim, que eis que sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, eu cearei com ele. E a gente vai fazer uma oração só para encerrar essa parte. Que é uma oração daqueles que hoje, independente daquilo que Deus falou com você, talvez está cansado de pescar sem Jesus. Você hoje quer convidar Jesus para entrar no seu barco? Ou talvez hoje você queira dizer assim, Senhor, eu tenho alguma coisa que eu preciso largar. Eu tenho tentado seguir só, mas na verdade eu tenho carregado muita coisa na minha vida. De olhos fechados, se você é um desses que quer fazer essa oração comigo, já levante uma das suas mãos onde você está, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode baixar a sua mão. Mais alguém em nome de Jesus? A igreja de olhos fechados, quero que você que quer fazer essa oração coloque o seu coração.